Oi meninas, boa tarde. Estamos aqui no meio desse tiroteio, vendo como é que os mercados estão se comportando. Agora, às 5 horas do dia 12 de março. Na verdade, aqui são só palavras de experiência, só dividir com vocês aquilo que a gente que já viu crises passadas, principalmente a crise de 2008, que foi aquela assim, foi preocupante, foi bastante funda. Como é que a gente está vendo esse mercado? Como uma breve recapitulação, a gente viu o problema do coronavírus saindo da China, depois saindo da Ásia, chegando nas Américas, países fechando como a Itália, vendo também uma redução significativa nas trocas comerciais, empresas dispensando funcionários para trabalhar em casa. No fim de semana a gente viu algo totalmente inesperado e que não tinha uma ligação direta com o coronavírus, mas tinha sim com redução da expectativa de crescimento da economia. Foi justamente essa crise do petróleo, que sem dúvida estava fora dos planos, poderia ter sido evitada, mas aconteceu, comprimiu mais os preços. E na noite de ontem a gente viu nos Estados Unidos o fechamento justamente para os próximos 30 dias dos voos comerciais entre a Europa continental e os Estados Unidos. Então, novos fatos vão se sucedendo, mas eu acho que sempre a ideia nesse momento da prudência. Prudência no sentido de não se saber ainda quais podem ser as consequências, principalmente com relação aos mercados. Não vamos entrar no aspecto do vírus, vamos entrar no aspecto, digamos, de saúde pública ligado, mas efetivamente o que a gente está vendo agora é uma consequência bastante grave na economia. Grave no sentido de, embora não ser um problema financeiro, um problema dos mercados, é um problema que atinge os mercados de algumas formas. E essa forma principal de atingir o mercado agora é com relação justamente ao aumento das incertezas. Quer dizer, como os lucros das empresas vão ser impactados, como a queda desse preço do petróleo vai contaminar empresas, principalmente nos Estados Unidos, que são grandemente alavancadas, ou seja, que têm empréstimos e que precisam dos mercados para se financiar. Quer dizer, o preço do petróleo muda a perspectiva de lucro dessas empresas, muda a perspectiva de lucro de uma série de outros setores também. Então, é difícil nesse momento de pânico, de venda bastante grande, não só de ações, mas de todos os ativos de risco, tentar pensar os setores que seriam menos influenciados, menos impactados. Nessa hora, o que a gente vê e que dá certo ao longo dos anos é, como diz o jargão de mercado, sentar em cima da mão. Tem que sentar em cima da mão, não tem que fazer absolutamente nada. Não adianta agora tentar contra-atacar o mercado no sentido de achar que existem oportunidades. Tem aí também aquela expressão americana que diz que a gente não deve tentar segurar uma faca quando está caindo, é melhor deixar ela cair, bater, e aí então é mais seguro pegar quando ela já bateu. Então é por aí que a gente vê, quer dizer, não, oportunidades agora a gente não consegue ver. O fato, e acho que isso é importante dizer, a gente olha muito o preço das ações e acha que o preço das ações é o indicador suficiente de momento de retorno. Na verdade, eu quero lembrar vocês que para você analisar o preço da ação, você precisa analisar também a perspectiva de lucro, porque qualquer investimento ele é sempre medido numa relação de preço que você paga pelo investimento contra o lucro esperado por aquele investimento. Não adianta nada ter uma queda do numerador, nesse caso preço, quando a gente não sabe qual vai ser o denominador igual a lucro. Quando a gente vê o preço cair, não quer dizer necessariamente que a ação esteja mais barata,
porque o lucro também certamente cairá. Então, eu acho que essa primeira observação com relação ao que a gente ouve, os preços caíram muito forte, 30%, 40% aqui no Brasil, mas o lucro, quanto terá ele caído? Então, esse é o outro aspecto que a gente precisa ver para que a gente ache um investimento barato ou não. Certamente, como a gente não tem o denominador claro, a gente não pode dizer que o preço, que estejam baratos os investimentos em ações ou em qualquer outro ativo de risco. Acho que a Maria Helena recebeu algumas perguntas aí. Mas antes disso, então, só para comentar um negócio. Da mesma maneira que a gente está vendo que as ações estão caindo durante vários dias, na hora da recuperação, a recuperação não vai acontecer do dia para a noite. Certo. E daí a gente vai ter tranquilidade para ver oportunidades. Uhum. Então, é mais uma coisa para a gente olhar e falar, calma, eu tenho falado constantemente no grupo, calma. Mas eu vou ler lá. Então, a primeira pergunta é, acho que a pergunta principal é o que fazer durante essa tormenta para proteger nosso dinheiro. Sentar em cima da mão. Quer dizer, na verdade, proteger o dinheiro, como a gente diz sempre, se o dinheiro está bem alocado, a carteira já tem uma mecânica interna que faz com que momentos de crise, de estresse como esse, se não estejam previstos completamente, sejam minimizados pela boa alocação. É um momento para rever a alocação, não para tomar decisão. E para depois que as coisas se acalmem, se for o caso, fazer rebalanceamento da carteira, mas agora a resposta é nada. Próxima pergunta. Se quisermos comprar e aproveitar este momento, o que seria indicado? De novo, quer dizer, para você comprar e aproveitar o momento, em primeiro lugar, você precisa ter métricas, parâmetros que digam que efetivamente o momento é para ser aproveitado. Em primeiro lugar, não tem como a gente definir as métricas porque a gente tem incerteza com relação aos lucros, com relação ao resultado das empresas. Existem empresas que talvez nem estejam aí no final desse ciclo. Então, não tem como dizer que vai ser ou não um bom momento. E o segundo aspecto é justamente aquilo que eu também já me referi mais cedo, quer dizer, não dá ainda para a gente identificar setores ganhadores ou setores perdedores, porque quando o mercado, com essa liquidez toda que tem, é um mercado que desce, como também quando ele sobe acontece a mesma coisa, você não tem seletividade entre setores e empresas. Então, não dá para identificar hoje quem são os verdadeiros ganhadores e quem são os verdadeiros perdedores. Portanto, prudência. E mais uma pergunta, se tivermos um dinheiro para ser aplicado neste momento, onde seria a melhor opção com liquidez e baixo risco? Liquidez e baixo risco é igual a renda fixa DI sem absolutamente nenhum risco, né? Então não é um investimento, é justamente um estacionamento de curto prazo. Então, quer dizer, esse dinheiro deve vir de onde? Se for um dinheiro novo, não estou falando em remanejamento de carteira, não vamos sair de um setor para outro, que, na verdade, essa sintonia de curto prazo é impossível de ser feita. Se for um dinheiro novo, esse dinheiro deve ficar sentadinho, por enquanto, nos títulos que oferecem liquidez e rendimentos baixos, como são os atrelados ao CDI nesse momento, e a partir daí, então, quando houver uma estabilização dos mercados, quando a economia começar a dar sinais crescentes de previsibilidade, aí fazer uma alocação, mas sempre também, de novo, repito, seguindo o seu perfil. Então, nesse momento, dinheiro novo fica na renda fixa mais segura, sem nenhum tipo de risco. Lembrando que tem uns fundos aí que são fundos DI taxa zero e liquidez diária com investimento mínimo bem barato, investimento mínimo bem baixo. É esse mesmo. E, sim, não veio a pergunta, mas eu te faço. O que você acha? Dólar e o que você acha dessa crise? A crise surgiu como sendo uma crise de saúde pública. Uhum. Foi agora
exponencializada por outras intervenções. E geralmente é o que acontece quando uma crise é como uma queda de avião, não acontece por um único motivo. Você pode ter um gatilho detonador, mas você tem uma série de outros fatores contribuindo para a amplitude, para a magnitude da crise. É uma crise que, do lado da saúde pública, não vou comentar, não tenho absolutamente competência para isso, mas que tem como boa notícia o fato de não ser uma crise financeira, ser uma crise econômica, redução abrupta da economia. Isso pode levar, eventualmente, a uma recessão nos países mais importantes. Pode, hoje os futuros estavam embutindo uma chance de 15% de recessão média e 18% de recessão mais grave. Então, também não é... A chance de recessão é maior do que a letalidade do coronavírus, mas mesmo assim, em termos econômicos, em termos de mercado, não é um problema. Pode ser, eu não quero adiantar isso, que possa haver, inclusive, uma recessão ou algum período, aqui lembrando que recessão, na verdade, é uma queda do crescimento, uma queda do PIB dos países, né, por um período de pelo menos 3 meses. Né? Então, se houver uma recessão, se houver uma crise que justamente empurre para baixo o crescimento nos países durante 3 meses, isso pode ter aquilo que a gente chama de efeito elástico também. Depois, quando voltar, pode voltar forte, porque existem alguns setores ou algumas despesas que não podem ser repetidas, né? Você não pode viajar ou almoçar 2 vezes pelo fato de você não ter viajado ou não ter almoçado alguma vez, mas quando a gente pensa em produção, em estoques, em investimento, isso sim pode ser recuperado, e aí quando isso acontecer, seria efetivamente um momento para a gente pensar em uma volta mais forte dos mercados. Mas até lá, incerteza, muita incerteza. A gente não sabe o que pode acontecer e ninguém sabe, por exemplo, quais podem ser as medidas ainda adotadas ou anunciadas para tentar limitar a ação do vírus. Então, tem 2 coisas. A economia vai andar de mãos dadas nesse momento, com as medidas que forem tomadas para a contenção do vírus. Depois disso, 4 meses, 6 meses, aí sim, passando pelo pior, passando pela crise epidêmica, aí a gente vai ter, muito provavelmente, uma visibilidade econômica muito maior do que está tendo agora, né? Dá para comparar com a greve dos caminhoneiros? Eu acho que a greve dos caminhoneiros... Como exemplo? Eu acho que como disruptura da cadeia de suprimentos, sim, né? Sim, mas por enquanto, quer dizer, pode existir, mas nesse momento a gente não está nem falando disso. Se a gente considerasse que as fábricas na China fecharam e por conta disso, então a gente tivesse visto os tem materiais o pessoal indo voltando, comprar coisa, o pessoal se desesperando. Ainda estive agora almoçando com uma amiga que chegou mais tarde ao almoço porque ficou abastecendo de proteínas a geladeira para 2 meses, né? Não acho que seja, digamos assim, o cenário base, né? Eu acho que desabastecimento não principalmente com relação a bens de consumo, bens de alimentos ou coisas assim, não é um problema brasileiro. Quer dizer, pode ser que o fechamento da cadeia ou qualquer tipo de interrupção que exista possa prejudicar muito mais países importadores de alimentos. O Brasil é um país exportador, não tem, assim, em princípio, um risco tão grande. Teria, eventualmente, se as fábricas fechassem, porque todo mundo fosse levado para casa. Mas aí sim se assimilaria, de certa forma, a greve dos caminhoneiros. Mas não, a greve dos caminhoneiros foi brasileira, foi aqui. Não, eu digo assim, dado o ampliado... para o mundo. Não acho que ainda a gente esteja hoje numa crise de suprimentos. Quer dizer, é verdade, em alguns setores houve, principalmente na parte eletrônica, uma fratura mais exposta da cadeia de suprimentos, mas não acho que a gente ainda esteja vendo isso aqui no Brasil, né? Então tá.
Tá bom? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente responde. Estamos à disposição. Calma, prudência. De novo, não é algo financeiro. É algo de saúde pública, afetou a economia, afeta a parte financeira, a vida segue e a gente espera e olha com prudência para ver qual é a hora de atacar o mercado. O mercado ainda está atacando, a gente está se defendendo. E tem que em algum respeitar momento, muito o profissionalismo do mercado. não adianta, quer dizer, o mercado não é bobo, o mercado é quem faz preço, a gente não faz preço, a gente simplesmente tenta boiar nesse momento. Nesse momento não é o momento, não é hora de nadar contra a corrente, é de boiar e esperar passar aqui a fase mais aguda e depois a gente se reposiciona. A queda foi muito grande, vai dar sempre para a gente aproveitar boas oportunidades, principalmente se a gente pensar que depois dessa situação econômica a gente vai ter possibilidade de recuperação lá na frente, talvez até em níveis mais elevados do que a gente chegou a ver até agora. Tá, já. Não pode agradecer que eu não vou aparecer. Obrigado, meninas. Tchau, Tchau, até a gente. próxima. Obrigada. Beijo.